Galeria. Agora é o momento da gente estar ouvindo a palavra. Feche os seus olhos um pouquinho. Vai ser a primeira mensagem dessa tarde, já caminhando, para início daqui a pouco de noite. Vamos ter também a Cássia louvando a Jesus com a gente daqui a pouco. Mas agora nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui a esse momento. Nada acontece se não for da vontade do Senhor. Então, se o Senhor permitiu que, rompendo barreiras, essas mulheres caminhassem em direção a esse lugar, é porque o Senhor tem um propósito aqui nessa noite. Usa, meu Deus, a tua filha, pastora Keila Carla, que vai estar ministrando a primeira mensagem dessa tarde. Os nossos corações estão abertos para receber. Nós estamos prontas para receber. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastora Keila Carla é da Igreja Assembleia de Deus Avivada, Ministério Deus é Fiel, lá de Governador Valadares. É uma bênção que Deus trouxe para nós aqui nessa tarde. Nós estamos felizes em ter você aqui. Ela já esteve ministrando uma sexta-feira, mas para as mulheres é a primeira vez. Nós vamos recebê-la com muita alegria. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Graça e paz, amém, meninas? Graça e paz, amém, meninas? Quantas estão felizes nessa tarde? Levanta a sua mão para o céu e diga glória a Deus. Amém. Para nós é um prazer, uma honra poder estar aqui juntamente com vocês mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo, pela vida da pastora, Já ia consagrar ele a bispo, meu Deus. Olha, pela vida da pastora Silvia. Perdão, gente, a gente chega meio nervoso, aí dá um branco assim, você sabe, Mas daqui a pouquinho o Espírito Santo está pegando e a coisa se acomoda. Então eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Silvia, que mais uma vez nos dá a honra de estar aqui. Louvar a Jesus pela vida da pastora Jaqueline, Dividir espaço com ela é uma bênção. Veio junto com a gente, glorificando, e foi muito bom. E eu quero dizer para os irmãos que é uma honra estar aqui nessa noite, amém? Eu estou acompanhada da ministra de louvor Zilanda, dá um sinalzinho assim, lá da nossa igreja. Meu esposo também está aí atrás na intercessão. E nós estamos aqui para juntas declarar que nós somos filhas do Rei. Cadê as filhas do Rei nessa noite? Vamos adorar Jesus antes de ministrar a palavra? Isso, adora Ele com alegria. Eu quero convidar você a meditar nesse louvor. Um louvor que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. E eu creio que Deus vai ministrar o coração de alguém aqui, amém? Vamos adorá-lo. Fala para sua irmã assim, Deus tem resposta para você essa tarde. Fala com autoridade, Deus tem resposta para você nessa tarde. Se isso é verdade, eu quero ouvir barulho de glória a Deus, de aleluia. Porque o Espírito Santo está aqui nessa tarde, amém? Playback. Aleluia. Aleluia. Oh, eu creio que Deus vai falar com alguém através desse louvor. Cante comigo. Quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas eu lembro que a tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores, bem maiores que os meus. Alguém pode celebrar por essa verdade? Os seus projetos podem falharem, mas os projetos que Ele determinou a teu respeito não irão falhar. Ele está no controle da tua vida.
Pois tu olhas o vento e diz que isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz que isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Declare: tu mesmo lutarás por mim. Cante. Mas que os teus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Sabe por quê? Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sabe por quê? Sei que nunca me abandonou. Declare: sei que nunca. Isso. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Oh, glória a Jesus. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que mama, de forma que não se compadeça do filho do teu ventre? Mas ainda que essa mãe se esqueça, eu todavia não me esqueço de ti. Eu me lembro do que eu te disse, eu me lembro das promessas que eu te fiz. E nessa tarde o Senhor está dizendo: eu vou cumprir. Mas a tua palavra diz maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua, e os seus caminhos são maiores. Bem maiores que os meus. Pega na mão dessa irmã que está do teu lado nessa tarde e diga para ela: os pensamentos que Deus tem ao teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. E Ele está te dizendo: sei que nunca me abandonou. Diga para ela: você não está abandonada. Você é filha do rei. Você é filha do rei. Você é filha do rei. Faz-me ver. Receba a unção do teu pai aí. Serecalabachai. Rimicanda, ramanda, rasubicandarápia. Recebe poder de Deus para romper. Recebe poder de Deus para marchar. Ele está te dizendo: você não é abandonada. Você é filha. Alabandaraia. Adore a Ele nessa tarde, Ele está aqui. Adore a Ele nessa tarde, Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sem perca de tempo, pega a sua Bíblia aí. A presença dele está aqui neste lugar. E Ele quer resgatar alguém aqui de volta nessa tarde. A glória dele está aqui nessa tarde.
A presença dele está tocando em alguém aqui nessa tarde. Você não vai sair deste lugar da maneira que você chegou. Porque nessa tarde o Pai vai resgatar a tua identidade. Você não é qualquer uma. Você é filha do Rei. Abra sua Bíblia. Livro do evangelista João, no capítulo 8. Quero mandar um abraço para a igreja lá em Valadares também, que está acompanhando pela live. Amém? Live é coisa de Deus, né, pastora? Glória a Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. João capítulo 8. Pega aí sua Bíblia, abra ela. Glória a Jesus. Só o céu para recompensar uma oportunidade como essa. Só o céu. Nós estávamos chegando, eu estava passando no corredor, eu já estava sentindo a presença de Deus. Lugar que é consagrado a Deus é outro nível, igreja. A gente chega, Ele já está aqui, só esperando a gente para receber. Aleluia. João capítulo 8 foi o texto que o Senhor colocou no meu coração. João capítulo 8, isso. João capítulo 8. Amém? Todas encontraram? Diz assim a palavra do Senhor nessa tarde. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou para o templo, bem cedinho. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em ato de adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Escrevia com o dedo? Escrevia com o dedo. Isto diziam eles, verso 7. E como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se então e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. A mulher estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te, filha, e não peques mais. Amém? Curve a sua cabeça nessa tarde. Pai, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. Palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Palavra essa que é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. É diante desta palavra que estamos. E pedimos que por intermédio dela o Senhor fale e não te cales. O Senhor sabe a condição em que cada filha entrou aqui nessa tarde, Pai. E como eu sei que a tua palavra não torna atrás vazia, eu te peço, fala, Senhor, usa-me por misericórdia. Fala com as tuas filhas. E que nessa tarde nós possamos sair daqui debaixo de uma unção poderosa. Senhor, muito obrigada por tudo. Continue conosco, continue falando. É o que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Se assenta glorificando a Ele. Glória a Deus. Amém? Irmãs, nós estamos diante de um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está inserido no 4º livro do Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. E o Espírito Santo me convidou essa semana a meditar nesse texto, e eu quero rapidamente aqui meditar com as irmãs, dentro desse texto, e o Senhor nos convida a fazer hoje uma análise entre, um paralelo, melhor dizendo, né, entre a lei e a graça. Eu olho para um ambiente como esse, sempre que eu prego em encontro de mulheres, eu digo, gente, isso aqui é graça, porque no Antigo Testamento nós não poderíamos sequer estar dentro do templo, nós não poderíamos sequer
está sentado nas primeiras cadeiras. Hoje nós estamos no altar, nós estamos nas tribunas, nós estamos nos ministérios de louvor, nós estamos na cantina, nós estamos em todos os departamentos e isso é graça. Fala para sua irmã, isso é graça. A graça abriu um leque, abriu uma porta gigantesca para que nós pudéssemos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós falamos de graça, irmãos, o tempo é muito curto, mas eu creio que Deus vai nos dar graça para receber tudo que Ele quer falar. Nós vamos meditar na palavra e nós vamos ver que a graça é um presente. Não é à toa que a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, Ele resolveu nos dar de presente, Ele decidiu nos dar de presente. E quando nós falamos de graça, nós vamos ver o apóstolo Paulo, antes da gente chegar aqui no capítulo que lemos, falando muito acerca de graça, de como ela nos alcançou. Uma das cartas que eu achei muito interessante é a carta aos Romanos, onde Paulo, de forma doutrinária, ele vai tratar acerca de graça, fazendo alguns paralelos. Se nós lermos, por exemplo, o capítulo 5 de Romanos, nós vamos ver ali Paulo fazendo um paralelo entre Adão e Jesus, falando que o primeiro homem, por causa dele o pecado entrou e por causa dele todos nós nos tornamos pecadores. Mas aí vem Jesus, o segundo Adão, né, que cumpre tudo aquilo que Adão não conseguiu, que o homem, que a lei não conseguiu. E agora, por intermédio de Jesus, nós alcançamos a salvação e a graça redentora. Paulo ainda no capítulo 7, ele vai fazer uma segunda comparação. E ali Paulo ele vai tratar acerca do casamento, da viuvez e do divórcio. E Paulo vai ali comparar a lei como se fosse um casamento. E à medida em que Jesus entrega ali a sua vida na cruz, Ele agora vai anular a primeira lei para que nós possamos entrar na segunda lei, que aqui Paulo chama de casamento. Então Paulo diz, quando a primeira lei, quando o primeiro casamento é interrompido pela morte, aí agora vem Jesus na sua segunda dispensação, ou melhor, terceira dispensação, que é a dispensação da graça. E Paulo vai finalizar a palavra dizendo que assim como por causa do pecado, a desobediência, aliás, gerou consequência, agora por causa do sacrifício de Jesus, nós somos alcançados pela graça. Aí ele finaliza, eu acho lindo, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo está aqui falando conosco que a graça redentora de Jesus nos resgatou e nos trouxe de volta para o lugar que era nosso. Não, eu quero dizer para vocês que com muita autoridade nessa noite, Jesus te resgatou e te trouxe para um lugar que já era seu. O homem perde toda a autoridade, toda a intimidade quando peca, mas Jesus agora desce na terra, vai sofrer morte de cruz, e agora ele vai agora padecer tudo aquilo, mas quando ele declara na cruz dizendo, está consumado, naquele exato momento a lei foi abolida e nós iniciamos o tempo da graça. E agora eu quero dizer para você nessa tarde, mais uma vez com muita autoridade, porque o meu coração se alegra em dizer isso, nós estamos aqui unicamente por causa da graça. Nós estamos aqui unicamente porque um dia Ele nos olhou com olhar de misericórdia, porque um dia Ele decidiu, ela é minha, a casa dela é minha, eu vou salvar, vou resgatar, vou libertar, vou trazer para perto e vou escrever uma nova história. Se você crê nisso, você pode adorar e aplaudi-lo. Foi unicamente por causa da graça. A epístola é considerada como uma espécie de enciclopédia, porque ali nós vamos ver o assunto sendo muito bem detalhado. E Paulo, ele vai finalizar declarando que aquilo que o primeiro Adão trouxe como consequência de destruição, Jesus trouxe como restauração para aqueles que haviam se perdido. Quando a gente olha para João capítulo 8, nós vemos nada mais aqui do que mais um texto, fazendo um paralelo entre a lei e a graça. A gente começa a olhar para a palavra de Deus, nós vamos entender que mesmo antes de Jesus derramar o seu sangue, Ele já estava atuando por meio da graça. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Davi pecando, e a lei dizia que ele deveria ser apedrejado, mas a graça dá para Davi a oportunidade. Lógico que ele vai sofrer sim algumas consequências, a espada não vai sair da casa dele, mas Deus vai dar para Davi a oportunidade de se arrepender, recomeçar. Ele vai escrever o Salmo 51, deixando para nós ali uma oportunidade de hoje, quando nós estivermos na mesma condição, poder abrir a nossa boca e dizer, Senhor, nos perdoa, nos salva, nos lava, tira tudo de nós, não tira o teu Santo Espírito. É um homem que foi restaurado,
e que agora pode falar exatamente o que é viver debaixo da graça. E eu costumo dizer, irmãos, que algumas coisas que acontecem na nossa vida é para que nós possamos entender, não na teoria, mas na prática, de fato, o que é graça. Eu estou pregando para pessoas aqui que hoje não precisa de ninguém explicar e nem desenhar o que é graça, porque você sabe o que Deus fez na sua vida. Eu estou pregando para mulheres aqui que sabem que se fosse olhar numa ótica natural, não era nem para você estar aqui. Mas porque a graça te achou, porque a graça te alcançou. E é isso, porque não foi você que encontrou ele, foi ele que te encontrou. Porque ele diz na tua palavra, não foi vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê frutos e que o vosso fruto permaneça. Então, algumas pessoas aqui hoje sabem exatamente o que é estar de pé e viver uma história por intermédio da graça. E nós estamos aqui hoje diante de um texto no capítulo 8 de João que vai falar exatamente o que é alguém sentir na pele o escape e a salvação por meio da graça. O texto começa dizendo que Jesus havia passado a noite no Monte das Oliveiras. E agora Jesus, após uma noite inteira orando, ele ainda cedinho, algumas traduções vai dizer de madrugada, ele se dirige ao templo. Aqui a gente já começa a entender uma coisa interessante, porque Jesus ele acaba de sair de um local de adoração, de oração com o Pai, e agora ele se dirige ao templo, e o texto vai dizer que ali no templo as pessoas vinham para aprender, porque ali ele se assentava e ensinava, mas naquele dia aconteceu algo inusitado. O texto vai dizer no versículo 3 que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher. E essa mulher havia acabado de ser apanhada, acabado de ser pega no ato de adultério. Algumas traduções mais claras vão dizer que ela foi pega no próprio ato. Eu começo a imaginar aqui, pastora, que provavelmente alguém já estivesse observando, vigiando a vida dessa mulher, porque já havia percebido algo. E eu abro um aspas aqui, porque o Espírito Santo, ele é aquele que chega antes, que prepara o nosso coração. E existem muitas ciladas que às vezes o adversário prepara, e às vezes por estar desligada, alguma pessoa pode cair, ser pega de surpresa. Mas a gente vai perceber que essa mulher agora vai ser pega no ato. E eu vou entender que Paulo, quando ele escreve aos Hebreus no capítulo 14, Paulo vai dizer que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Aquela mulher estava decidida a viver uma vida que não era o que o Senhor tinha preparado para ela, não era o que o céu esperava para ela. E eu sei que ela não estava fazendo por ignorância, porque a lei já dizia que quem cometesse tal pecado deveria ser apedrejada. E exatamente nesse contexto, a Bíblia está dizendo que essa mulher foi pega no ato, adulterando. E agora essa mulher vai ser trazida a Jesus logo cedo ao templo. Aí eu me pego pensando, Jesus havia acabado de orar. É madrugada ainda, pastor, é cedo. De madrugada o templo não funciona, não tem sacrifício no templo pela madrugada. Não tem funcionamento no templo. Eu sei que essa igreja é uma igreja que trabalha todos os dias, mas a pergunta que eu faço é, pela madrugada existe alguma funcionalidade aqui? A nossa igreja também não. Mas o texto está dizendo que Jesus ainda de madrugada já estava dentro do templo, ensinando, aguardando. E você vai perceber no versículo seguinte, essa mulher sendo trazida. Aqui eu percebo algo interessante. Porque os escribas e fariseus já haviam preparado uma cilada. Em primeira instância para poder matar aquela mulher. Em segundo para tentar pegar Jesus em contradição. Só que quando eles chegam no templo, Jesus já estava lá dentro. Aí eu não sei se você entende isso, mas eu faço questão de explicar. Enquanto tem alguém vindo, preparando cilada, arquitetando alguma situação para tentar destruir a tua vida, o teu Jesus chega na frente. O teu Jesus chega primeiro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no original a palavra cuidado de vós significa exatamente, literalmente, ele chega na frente. E eu vim dizer para alguém aqui nessa tarde que o adversário tem preparado algumas ciladas, tentou pegar alguém em contradição, tentou criar algumas circunstâncias dentro da tua casa, na tua saúde, no teu trabalho. Mas eu vim aqui com a autoridade do céu para te dizer: descansa o teu coração, porque Jesus chega na frente. Alguém pode levantar a mão para adorar? Alguém pode levantar a mão para adorar? Jesus chega na frente.
sede que quase te matou. Por que não morreu? Porque Jesus chegou na frente. É só lembrar daquela calúnia que se levantaram, que quase acabou com a sua vida. Alguns aqui sabem do que eu estou dizendo. Você mesma pensou, não vou dar conta, não vou ficar de pé. Mas por que está de pé? Porque Jesus chegou na frente. Eu estava em oração e o Senhor disse ao meu coração: você vai pregar para mulheres ali que estão ansiosas, preocupadas com laudos, com reuniões que estão marcadas, com consulta que está pronta te aguardando para passar pelo médico. Mulheres que vão se encontrar com advogado daqui a alguns dias, que vão estar em algumas audiências e o coração está acelerado. Alguém que está com filho nas mãos da medicina, nas mãos da medicina, e chegou aqui com o coração apertado, preocupado. O Senhor manda te dizer: não te preocupes, descansa o teu coração, porque você não chegou lá, mas Jesus já chegou. Jesus chega na frente. Ele é aquele que vai à tua frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de ferro e revelando para você os tesouros escondidos da escuridade. Aquela mulher trazida, mas quando eles chegam, Jesus já estava lá. Fala para o seu irmão assim: quando o inimigo se apresenta, Jesus já chegou há muito tempo. Não, alguém tem que descansar o coração aqui hoje, porque Jesus chega primeiro. Eu estou tentando sair daqui, mas o Espírito está mandando eu insistir para alguém descansar nessa palavra. Jesus chega na frente. Jesus chega na frente. Jesus chega na frente. Descansa o teu coração, porque Ele chega na frente. Ele vai onde você não pode ir. Ele entra onde você não pode entrar. Adore com liberdade, porque Jesus chega primeiro. E o texto vai dizer que essa mulher chega agora. E eles começam a apresentar lá Jesus. E a gente vê a maldade do texto, porque o texto é claro, eles queriam pegar Jesus em contradição. Qual é o plano? A gente apresenta ela já está condenada mesmo, porque a lei já determina. Na visão da lei, na visão dos fariseus, não tem mais escapatória para ela. Então nós vamos usar alguém que já está condenado para condenar mais um. Porque na mentalidade dele, se Jesus diz, não apedreja, nós vamos dizer que ele está se levantando contra a lei. E se ele diz, apedreja, nós vamos dizer que o que ele prega é mentira, porque ele prega amor e quem ama não mata. Você entende a cilada? Eu estava em oração, pastor, e o Senhor me disse assim: tem pessoas que chegaram embaraçadas aqui nessa tarde. Porque Satanás criou uma situação tão complicada. Então, eu fui orar esses dias para uma pessoa, tem 2 semanas no máximo. E quando eu cheguei lá, essa senhora, uma senhora de 50 e poucos anos, havia tentado suicídio. Ela desferiu contra ela mesma 12 facadas, na região do peito. Quando eu fui sentar para conversar, o que levou a senhora a fazer isso? Gente, uma coisa desse tamanho. Mas a cilada foi tão bem feita, e ela, com vergonha de desfazer a tal situação, pensou: vou acabar com a minha vida e o problema está resolvido. Aí a primeira coisa que eu disse para ela foi: minha filha, levante a sua mão e agradeça. Porque você queria acabar com a sua vida para resolver um problema, e você ia cair num problema que não ia ter solução nunca mais, pela eternidade. E ali naquele exato momento, ministrando sobre a vida dela, eu pude ver com os meus próprios olhos como o adversário cria algumas ciladas para embaraçar algumas pessoas. Você está do lado de mulheres aqui que estão bonitas, arrumadas, mulheres que estão aparentemente com tudo em equilíbrio, com tudo em ordem, mas só Jesus sabe como ela entrou aqui nessa tarde. Só Jesus sabe os embaraços que tem tentado permear e segurar e prender os pés dela. Só que eu olho para esse texto e eu vejo aqui o Jesus que tem tesoura na mão para cortar o laço do adversário. Eu vejo aqui o Jesus que tem o poder de desembaraçar o que está embaraçado. Eu sinto a unção de Deus aqui que está descendo dentro desse ambiente para cortar laços aqui, para quebrar correntes aqui, para desfazer armadilhas aqui. E a palavra que o Senhor já me manda liberar para alguém não precisa acabar com a própria vida, não precisa tomar partido. Aproveita que você está na presença dele, coloca o teu problema no altar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer ao teu favor. Alguém pode aplaudir
aplaudir ao Deus que corta laço aqui nessa tarde? Meu Deus. Então a estratégia é essa, ela já está condenada, vamos pegar ele em contradição. É engraçado como o adversário às vezes quer determinar o nosso fim. Já olha para alguém e quer determinar, não vai sair do lugar, não vai ser ninguém. Só que ele se esqueceu e o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar nessa tarde. Quem é o inimigo para tocar naquele que é filho? Cá entre nós, gente, eu estou aqui no meio de um monte de mulheres. Se tocar em filho... Quer ver? Teve irmã que já arrancou até o sapato do pé, olha. A pressão dela já subiu. Epa, não mexe. É assim. Né? Aí, dá até um ataque cardíaco. Não mexe com meus meninos, não. Tem umas que desvia na hora. Mexe com tudo, menos com... Cadê, gente? Cadê elas? Cadê? Aí, tá vendo? E crente não mente. Tem umas que falam assim, ó, mexe tudo, menos os meus meninos. Deixa meus meninos quietos. É uma realidade. Não é à toa que Deus, irmãos, em uma das suas parábolas, falando para Israel no Antigo Testamento, ele vai se comparar com uma galinha. Assim como a galinha que ajunta os seus pintinhos, assim é o Senhor juntando o teu povo. Tenta pegar um pintinho debaixo da asa de uma galinha, que você vai ver o problema que você vai armar para a sua vida. Fala com a sua irmã assim, é um recado que eu estou te dando, hein? Só para descontrair. Então perceba, tem alguém aqui que já está condenando essa mulher. E debaixo dessa condenação eles querem pegar um gancho na vida aparentemente destruída dela para poder pegar uma outra pessoa em contradição. Só que aqui eles vão cometer o primeiro erro, pastora. Porque o texto está dizendo assim, ó. E eles apanharam-no em pleno ato e levaram-na a Jesus. Para que trouxe até Jesus, irmã? Não, quem não entendeu isso aqui vai entender, vai dar o maior glória nessa tarde. Sabe por quê? Porque a intenção deles era trazer a Jesus na intenção de confirmar a condenação dela e também fazer uma condenação contra ele. Só que quando eles trazem até Jesus, não sabia eles que enquanto eles iam com pedra, Jesus já estava com os braços abertos. Que quando eles vinham com condenação, Jesus tinha uma palavra de aleluia, recomeço. Que enquanto eles iam dizendo, não tem jeito, está acabado, para ela não tem jeito, eles não sabiam que eles estavam diante daquele que podia anular a sentença. Deixa eu dizer para você uma coisa: o erro de algumas pessoas é tentar colocar Jesus no meio dizendo, você não é crente, mas cadê o teu Deus? Como é que você está vivendo isso? Por que você está passando por aquilo? O Senhor está dizendo nessa tarde, enquanto a luta era com você podia até se dar por vencida, mas agora que Jesus entrou na guerra, é Ele quem vai responder. Oh meu Deus, Jesus agora está assumindo a guerra dela. Oh, Satanás se enganou, trouxe a mulher para o lugar errado. Porque alguém que queria condenar trouxe a presença de alguém que poderia dar livramento. Não, deixa eu te explicar um negócio aqui. Essa mulher foi trazida pelos próprios escribas e fariseus. Fala comigo, escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os doutores da lei. Eram eles quem determinavam quem vivia e quem morria. Eles eram os protetores da lei. Aqueles que regiam e que determinavam, vai viver, vai morrer, vai passar, vai ficar. Eles tinham o hábito até de declarar quem ia ser salvo e quem não ia. Será que tem fariseu no nosso meio? Não tem, não. Dá uma olhadinha disfarçada e pergunta assim, aqui não tem não, né, amiga? Tem não, aqui só entrou filho hoje. Mas entenda, essa mulher está diante daqueles que não só queriam, mas tinham poder para acusá-la. E agora eles vão entrar diante de Jesus e vão usar a lei. Olha, pegamos essa mulher. Posso usar, amor? Posso. Pegamos essa mulher em ato de adultério. Lança ela no meio. Está lá Jesus, a multidão. Eles chegam, jogam a mulher diante da multidão. E já começa a liberar a sentença aqui, ó. Acabamos de pegar ela em pleno ato de adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Jesus está lá agachadinho, pode sentar.
Jesus está lá agachadinho, escrevendo no chão, e do jeito que ele tem, ele fica. Deixa eu dizer para você um negócio. Quem se alvoroça com levante acusação somos nós. Jesus não perde controle de nada. Eles estão falando, ó, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus está escrevendo na terra. Só que o texto fala que eles insistiram. Diz aí, o que você acha? Aí Jesus vai e levanta, se endireita. E diz, aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Alguns estudiosos dizem que enquanto Jesus está agachado, ele está escrevendo acerca do pecado daqueles homens, porque Jesus sabe de todas as coisas. E eu costumo dizer que quem muito aponta, muito tem a esconder. Uma das marcas principais de fariseu é apontar a falha do outro para tentar encobertar a dele. A gente percebe aqui que pela lei essa mulher está condenada, essa mulher já está morta, não tem mais nenhuma condição de escapatória para ela. Só que agora quando eles apresentam a lei diante da graça, porque entenda, deixa eu falar isso aqui, gente. Nesse cenário essa mulher representa nós. Os fariseus representam a lei e Jesus não representa a graça. Jesus é a própria graça. Pode aplaudir de verdade se você entendeu essa verdade. Quando eles narram todo o cenário dizendo que a lei diz que tem que apedrejar, e o Senhor o que diz? Aí Jesus para de escrever, se levanta e diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e volta a escrever. Aí o texto vai dizer assim, ó, e eles, condenados pela própria consciência. Irmãos, ninguém melhor do que a nossa própria consciência para dizer quem nós somos. O que eu acho lindo na graça, gente, é que enquanto a lei aponta, enquanto a lei acusa, enquanto a lei diz não tem jeito, a graça te mói, te remói, te amassa, te estica, só que ninguém vê porque o tratamento é individual. Perceba que quando eles pegam essa mulher, eles lançam ela no meio. Eles lançam ela no meio, lugar de exposição. Lugar onde todo mundo vê. E fazendo um paralelo com Lucas capítulo 13, onde Jesus encontra uma mulher, eu acredito que foi a pregação que eu preguei aqui da outra vez, por cristocidência. Quando Jesus entra no templo, está ali uma mulher que está encurvada, vocês lembram? Jesus fala com ela aqui, ó, ei, sai do canto e vem para frente. Jesus tirou ela do canto porque a condição dela colocava ela no canto. A doença dela a obrigava a ficar no canto. E Jesus queria mudar a história dela. E ele começa fazendo o quê? Vou te trazer para frente para que todos vejam a tua cura. Para que todos vejam o que eu vou fazer na tua vida. E a partir dali, você já sabe no texto, ela vai se endireitar e vai começar a glorificar a Deus. Então Jesus, ele expõe para poder honrar. Jesus expõe para mostrar. Fazia, mas não faz mais. Era, mas não é mais. Ia em tais lugares, como a pastora já declarou aqui, né? Ia no forró, ia descer na boquinha da garrafa, mas hoje não faz mais nada disso. Aí a graça te traz, te põe no altar, te põe na igreja, te põe no meio dos príncipes, para mostrar, ela era, mas não é mais. Ela fazia, mas não faz mais. É Jesus dizendo, eu exponho para revelar a minha glória através dela, porque eu depositei os meus tesouros dentro dela. Mas a lei não, a lei traz para o meio para poder humilhar, para ofender. Gente, se o texto diz que essa mulher foi pega no próprio alto, provavelmente ela está quase nua. E eles lançam ela e agora a intenção é, vamos acabar com esse negócio logo. Vamos matar, entenda, é simples o que eu vou entregar aqui. Aquela mulher já saiu e chegou diante de Jesus condenada. Ela já foi trazida até Jesus com um veredito, morte por apedrejamento. Mas quando chegaram diante de Jesus pensando que iriam acusá-lo, queriam condená-lo, eles tiveram uma surpresa. Jesus tocou onde ninguém na terra tem o poder de tocar, na consciência. Por que a gente tem que passar por algumas coisas às vezes? Porque às vezes pelo Espírito o Senhor te lembra de alguma coisa que você já viveu e você diz, não vou fazer com fulano porque eu já passei por isso, eu sei o que é isso. É a consciência te dizendo, não faça o que você não gostaria que fizesse. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você.
Então, naquele contexto, quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, o texto vai dizer, e agora, consumidos pela própria consciência, eles começam a jogar as pedras no chão e começam a sair de um em um, dos menores até os maiores. Olha o que a graça faz, igreja. Eu estou pregando para pessoas aqui, que se fosse olhar pela lei, você estaria como aquela mulher. Em 2017 eu passei uma luta, uma crise, uma situação. Lógico que não chega nem ao nível dessa mulher, né? A pastora Jaqueline sabe um pouquinho da história. E a artimanha que o inimigo criou foi tão pesada, irmãos, que numa ótica humana eu não tinha como me defender. Eu entrava em oração e o Senhor dizia para mim assim, fica só no silêncio, porque tudo que você abrir a sua boca para falar, vão usar contra você. Foram 3 anos para Jesus resolver a situação toda. Mas quando acabou tudo, irmãos, quem tinha pedra na mão veio na igreja pedir perdão. Portas que haviam se fechado começaram a chamar novamente. Pessoas que diziam, eu ouvi falar isso, mas agora eu vejo que você é isso. É Jesus através da graça dizendo, se você decidir, preste atenção, se você decidir acreditar no meu cuidado, no meu amor e no meu zelo, situações que você acha que não tem solução, eu tenho o poder de colocar tudo no lugar. Aquela mulher já estava condenada. Mas agora quando Jesus abre a boca, ele vai declarar. E quando ele declara, a palavra dele tem peso, irmão. Porque enquanto eu falo, não acontece nada. Enquanto a gente fala, às vezes a coisa, ao invés de melhorar, piora. Mas quando é ele que fala, aí a Bíblia diz que a voz dele despedaça o cedro do Líbano. A voz dele é como o som de muitas águas, que penetra o coração e tem o poder de convencer. Era o Senhor mostrando para aquela mulher. Alguém te trouxe aqui dizendo, está morta, está excluída, está abandonada, está rejeitada, vai morrer. Mas a graça de estar dizendo, estou te dando segunda chance, oportunidade de recomeço, vou fazer algo novo. E quando Jesus libera a palavra, agora quem queria condenar vai ter que jogar pedra no chão e começar a voltar pelo mesmo caminho que veio. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa tarde? Eu estou mudando sentenças neste lugar enquanto você se apresenta diante de mim. Tem alguém aqui nessa tarde que o Senhor está dizendo, a sentença só está sendo quebrada porque você decidiu sair do lugar da acusação e vir para minha presença, e vir para minha casa, e vir me buscar. O Senhor está dizendo, estou descendo na terra e vou justificar alguém. Alguém pode adorar a Jesus por essa verdade? Ele é o Deus que justifica. A gente, irmãos, às vezes a gente quer agir pela emoção. Quando eu recebi o convite do cartaz, passei um mês inteiro orando, pedindo a Jesus uma palavra, preparei um esboço. 3 dias atrás, Jesus me disse, não. Porque a gente quer pregar bonito, quer pular, quer falar língua. Jesus sabe o que a igreja precisa ouvir. E Jesus não mudou mensagem à toa, não. Ele está mandando eu dizer para alguém aqui, ó, eu vou quebrar a arapuca do adversário. Eu vou desfazer o laço que foi feito. Oh meu Deus, enquanto eu prego isso aqui, eu sinto uma guerra aqui em cima, irmãos. Eu sinto uma batalha acontecendo em favor de alguém aqui. E o Senhor está dizendo, eu vou mudar a sentença, eu vou quebrar o veredito. Eu vou fazer alguém voltar a palavra atrás. E vou te mostrar que quem dá a última palavra na tua vida sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Pode aplaudir a Jesus. A lei dizia que ela já estava condenada, mas a graça agora diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E o texto diz que depois que Jesus libera essa palavra, ele continua escrevendo na terra. Aí eu parei para meditar no negócio. Quando a lei foi escrita, quando o Senhor dá a lei para Moisés em Êxodo, as leis foram escritas em pedras. As leis foram escritas pedra. Pedra não dá para apagar, irmão. Escreveu, tá escrito. Mas quando Jesus libera a palavra acerca daquela mulher, ele começa a escrever na terra, na areia, dependendo da tradução. Sabe o que eu entendo aqui? Era Jesus dizendo para aquela mulher,
Alguém escreveu um veredito a teu respeito em tábuas de pedra para dizer: ninguém anula, ninguém apaga. Mas eu estou escrevendo na areia para te mostrar que quando sou eu quem escrevo, eu tenho o poder de apagar e fazer tudo de novo. Aquela mulher chega diante de Jesus condenada. Mas agora quando Jesus olha ao redor, ele percebe que está só ele e a mulher. Todo mundo foi embora. E é engraçado algumas guerras que a gente vive, que a gente se sente alvoroçado, né? Meu Deus, está todo mundo vendo, está todo mundo julgando, está todo mundo criticando. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos de verdade, a gente percebe, só está a gente e Ele. É Deus dizendo para alguém aqui: irmãos, o tratamento não tem a ver com A e com B, o tratamento tem a ver com cada uma de forma individual. Cada um passa e sabe por que passa. Deus está dizendo para algumas mulheres aqui nessa tarde, no meio de toda essa situação que você está pensando que vai terminar em morte, eu estou te dando experiência, porque na sua ferida você vai ser cura para alguém. Eu estava ontem à tarde, passei uma situaçãozinha, já estou finalizando, viu, gente? E aí, eu comecei a orar ao Espírito Santo, falei: Jesus amado, na véspera de ir, né, pro encontro, Senhor, como é que eu resolvo esse negócio aqui? Aí Deus me deu uma estratégia, resolveu. E aí eu perguntei ao Senhor: meu Deus, por que a gente passa essas coisas de última hora? Na mesma hora veio aquele versículo de Isaías 53, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na hora eu entendi. Era Jesus dizendo: se Jesus não fosse ferido, a cura não chegava. Se ele não recebe cruz, a salvação não chegava. Se ele não é acusado injustamente, a justificação não chegava. Então tem coisa que a gente tem que viver para que a mão de Deus possa entrar e mudar o quadro. Você só vai conhecer o Deus da provisão se você viver uma necessidade. Você só vai conhecer o Deus que justifica se de alguma forma você foi injustiçado. Você só vai conhecer de perto o Deus que cura se você de fato enfrentar uma enfermidade. Você só vai conhecer o Deus que entra na frente se você entender que existe uma guerra maior do que você. Aquela mulher, quando é lançada ao chão, ela vê uma multidão de pessoas que a acusa, que a denigre, que diz para ela: você está morta e não tem jeito para você. Mas agora, depois que Jesus libera a palavra, guarda isso. Agora, depois que Jesus libera a palavra, quando aquela mulher abre os olhos, ela não vê mais ninguém, ela vê apenas ela e Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aqueles que tentavam te acusar, até pensavam que podia, mas eu não penso, eu posso. Eu sou o único que tem o poder de te acusar. E onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Aí Jesus diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá, filha, e não peques mais. Vai ficando de pé no seu lugar nessa tarde. A lei pensou que poderia dar a última palavra a respeito da vida daquela mulher. Como eu não sou mais menina e eu sei quando é que Deus está falando, Deus está dizendo para algumas pessoas, não vou ser leviano em dizer que é para todos, algumas pessoas aqui neste lugar. Tem alguém que entrou aqui debaixo de decretos, palavras negativas, alguém que apontou o passado, alguém que olhou pela circunstância e disse: não tem jeito, abandona. O final vai ser esse. Só que o Jesus que mudou a sentença daquela mulher está aqui nessa tarde para mudar a sentença também. Quando Jesus disse: vai, não peques mais, algumas traduções vai dizer: filha, vá e não peques mais. Aí sabe o que eu acho interessante aqui? Para ela a lei dizia: imunda. Para ela a lei dizia: seja apedrejada. Para ela a lei dizia: acabou sua história. Mas agora a graça chega dizendo: você só está começando, tem algo novo para acontecer daqui para frente. Levanta a tua cabeça, vá e não peques mais. Marcos capítulo 5 diz que existia uma mulher que estava há 12 anos padecendo de uma enfermidade.
E por causa daquela enfermidade, aquela mulher não poderia estar em culto, não poderia estar em ambientes públicos, não poderia se socializar com as pessoas. E aquela mulher sai de casa dizendo, eu vou lá e eu tão somente vou tocar na orla do mestre, e eu vou ser curada. A lei dizia, você não pode tocar em ninguém, você não pode ser abraçada por ninguém. A lei dizia, você não pode estar no meio das pessoas. Mas agora ela sai de casa decidida a tocar na graça. E quando ela toca na graça, a Bíblia vai dizer que ela é curada na hora. Sabe o que é que eu estou dizendo nessa tarde? A lei dizia, é imunda, não pode ser tocada, não pode estar no meio das pessoas, não vai ser ninguém. Mas quando ela toca na graça, a graça diz, eu te limpo, eu te purifico, eu te santifico, eu te levanto. Sabe o que é que Deus está dizendo? Existem pessoas nessa tarde, que se fosse olhar pela lei, você não deveria, não poderia estar aqui. Mas porque a graça te alcançou, porque a graça te abraçou, o céu está te dizendo, te prepara, tem algo novo sendo agora liberado sobre a tua vida. Aquilo que foi sentenciado contra você, eu quebro, eu anulo, eu fecho, e eu digo para você, levanta e vá viver uma nova história. Levante as suas mãos para cima, eu sinto Ele aqui nessa tarde. Levanta a sua mão para cima, abra a tua boca e comece a adorar. Começa a dizer, eu só estou aqui por causa da graça. Eu só estou de pé por causa da graça. O inimigo não me toca mais por causa da graça. Labarassuri candarai. A lei dizia, adúltera. A graça dizia, filha. A lei dizia, imunda. A graça dizia, purificada. A lei dizia, não pode entrar. A graça dizia, pode vir, a porta está aberta. Pode passar, a porta está aberta. Deus está dizendo para alguém nessa tarde, você não é mais escrava. Você não está mais debaixo de sentença. O preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Há uma sentença liberada sobre alguém. E Deus está dizendo, eu te abraço nessa tarde com a minha graça. Recebe. Eu te abraço nessa tarde com a minha graça. Recebe. Deus está curando alguém aqui agora. Ele está dizendo, eu tiro o medo, eu tiro a culpa. Oh, alguém que entrou aqui debaixo de acusação, o céu está dizendo, a minha graça te basta. Levanta a tua mão nessa tarde, que a graça está te abraçando aqui. A graça está te abraçando aqui. Eu não mudei mensagem porque eu queria, eu mudei mensagem porque Jesus quer fazer algo na vida de alguém aqui. E Deus está dizendo, você entrou por este lugar, e o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Eu sou Deus que cura, eu sou Deus que perdoo, eu sou Deus que liberto. Oh, você que entrou aqui debaixo de acusação, a graça te abraça agora, recebe. A graça te abraça agora, recebe. A graça toca em você e agora. Oramachuri canarabaia subia. Narabagas. Oh, levanta as suas mãos para cima, levanta. Levanta, levanta, levanta e começa a dizer, eu não sou mais escrava, eu sou filha. Eu não sou mais escrava, eu sou filha. Eu não sou mais escrava, eu sou filha. Você é filha do rei, e se você é filha do rei, você é princesa. E como princesa, recebe adorno do alto agora. Recebe roupas novas. Recebe coroa. Recebe calçados alai, chorecandarábia. Ah, Jesus está tocando em alguém aqui no meu canto esquerdo agora. E Jesus está dizendo, a minha graça te basta. Eu derramo agora sobre você graça para levantar, para caminhar, para marchar. O Senhor está dizendo, é mentira do diabo, é mentira do inferno. A tua vida não acaba dessa maneira. Eu ainda tenho coisa grande para fazer. Recebe autoridade agora. Eu vejo correntes que é quebrar.
Recebe aí o meu abraço. Recebe a minha unção. Recebe o toque dele aí. A palavra dele para você hoje é: vai, não peques mais. A palavra dele hoje é: receba a oportunidade de recomeço. Receba a oportunidade de recomeço. Eu sou Deus que muda sentença. Eu sou Deus que quebra resistência. Deus está dizendo hoje: o meu perdão te alcança aí agora. A minha graça te alcança aí agora. Eu vejo a chuva que está caindo dentro dessa igreja. E Deus está dizendo: é a minha graça. É a minha graça. É a minha graça. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos sobre os filhos, sobre as filhas aqui hoje. E o Senhor está dizendo: recebe graça. Recebe graça. A minha graça te coloca na posição de filha. O Espírito Santo vai visitando agora essas mulheres que estão aqui. Vai visitando agora essas mulheres que estão aqui. O Senhor sabe os decretos que foram liberados. O Senhor sabe as palavras que foram liberadas. Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra hoje: eu sou Deus que muda a sentença. Eu sou Deus que quebra hoje o arco. Eu sou Deus que muda hoje a direção. Eu estou no controle. 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 Abraça a tua irmã aí. Abraça e profetiza sobre ela. Abraça e profetiza sobre ela. Abraça e profetiza. Recebe em nome de Jesus. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando porque Jesus está curando. Vai adorando porque Ele está tocando. Vai adorando, vai adorando. Ele é Deus que muda a sentença. Ele é Deus que muda a sentença. Ele é Deus que muda a sentença. Levanta a mão e vai recebendo graça. Levanta a mão e vai recebendo graça aí. Ramassuri andarai. Levanta a mão e vai recebendo graça aí. Ora machandarai. Oh, a unção de Deus sendo derramada aqui nesse cantinho em favor de alguém. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Estenda a tua mão e cante, vai. Então, não vejo mais. E percebo quão maravilhoso Ele é. Ele me quer. Levanta a mão para dizer isso. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Orebaia. Só as filhas do rei declara que Ele te amou primeiro, vai. Oh, Ele me amou. Ele te amou primeiro. Oh,
Ele me amou. A lei diz pecadora, ele diz filha. Filha, filha, abraça a tua irmã, filha. Abraça ela e diz: a graça te abraça hoje. Espírito de depressão está batendo em retirada agora. Síndrome do medo está batendo em retirada agora. Ele me amou, ele me amou. Levanta a tua mão, abraça a tua irmã. Abraça a tua irmã e diz: a graça te abraça hoje. Obrigada, A graça te abraça hoje. Espírito de rejeição, de medo, de abandono, a graça te abraça agora. Ele está dizendo: você é filha. 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 E o quanto ele o seu olhar, um beijo apaixonado, meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando lembro que ele me ama. Ele me ama. Ele Ai, me ama, ele me ama. E é por isso que eu sou filha. Eu sou filha do rei. Bate no peito e diz: eu sou filha do rei. Ele me amou primeiro. Aplauda o nome dele aí, vai. Levante suas mãos. Eu vou entregar o microfone. Levante as suas mãos para cima e diz assim: o Senhor, nessa tarde, me abraçou com a sua graça. Diga: não sou escrava, não sou rejeitada, não sou abandonada. Diga: eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha. Abraça a tua irmã e declare: descanse no amor dele, você é filha. Aplauda Jesus e que Deus te abençoe. Oh, aleluia, mais forte para Jesus. Eita glória. Canta mais uma vez: me ama, me ama. Me ama, me ama. Ele. Oh, Jesus maravilhoso. Me ama. Levanta a mão lá em cima, levanta a tua mão lá em cima e declare: aleluia. Coloque a mão na altura do teu coração. Aleluia. Não somos mais escravas, mas filhas. E como filhas somos herdeiras em Cristo. Pastora Keila, que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida, sua família, sua igreja. Manzilanda, Deus te abençoe. Quero deixar uma lembrança aqui nessa tarde para você, um presente, uma recordação. Tirar uma foto, acende a luz aqui para a gente tirar uma foto.
Cadê? Luana, tira uma foto aqui, pegando a turma aqui atrás. Esse momento tão único, porque o que Deus fez hoje aqui é único.